Olá, boa noite. Mais uma vez sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda live da semana. Hoje a gente vai falar sobre o campo de atuação da fisioterapia pélvica e é um tema que é bastante interessante a se pensar. Então, para você que está chegando na fisioterapia pélvica agora, para você que ainda não é da fisioterapia pélvica, mas já trabalha com fisioterapia, ou para você que está nos últimos anos de graduação e quer conhecer um pouco essa área, que por hora a que a gente tem mais conhecimento, né? Hoje a gente sabe que existem algumas universidades que já apresentam a disciplina de saúde da mulher, então a gente sabe que algumas pessoas acabam saindo da faculdade com algum conhecimento, e já sei também de algumas universidades que têm um vasto campo de atuação na área de fisioterapia de saúde da mulher, e a gente sabe que dentro da saúde da mulher, uma das áreas contempladas é a uroginecologia e a obstetrícia. Então, que são dois subtemas que temos presentes dentro da fisioterapia pélvica. A gente vai tratar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A começar, então, a gente vai começar a falar sobre fisioterapia em uroginecologia funcional, que é o nosso campo de atuação, talvez inicial, né? Nossa pedra molar da fisioterapia pélvica, ela veio a partir da uroginecologia funcional. E aí, mais uma vez, para quem não acompanha a gente ou está chegando aqui agora, existe um histórico do porquê que a uroginecologia funcional ela é a pedra molar da fisioterapia pélvica, porque isso começou na década de 40 com os estudos realizados por Arnold Kegel, que era um ginecologista estadunidense, e ele pesquisou sobre os exercícios resistidos do assoalho pélvico para mulheres com queixas de incontinência urinária, de esforço e prolapsos dos órgãos pélvicos. Então, o nosso trabalho hoje ele foi construído a partir de uma observação e uma intervenção médica. Isso é bom a gente poder chamar a atenção para isso, porque a gente às vezes vê o assoalho pélvico como sendo uma área exclusiva de domínio fisioterapêutico. Eu acho que tem, na verdade, espaço para todo mundo, cada um dentro da sua expertise e competência técnica, né? Nós, como fisioterapeutas, trabalhamos com reabilitação. Isso faz com que a gente tenha um olhar muito diferenciado, lembrando que todo tratamento, toda reabilitação é um tratamento, mas nem todo tratamento é uma reabilitação. Então a gente vai olhar por essa ótica, que é bastante importante a gente ter ciência sobre isso para saber quais são os caminhos possíveis. Então, dentro da uroginecologia funcional, e por que desse termo funcional? Se eu falar só uroginecologia, eu estou falando de um recurso, de uma área de competência médica. Quando eu atribuo o termo funcional, eu estou atribuindo a capacidade, estou atribuindo a perspectiva muscular, de coordenação muscular, de sistema nervoso, de integração do sistema músculo-esquelético com órgãos e sistemas, outros sistemas e outros órgãos, além do sistema músculo-esquelético por si, já que a gente fala de funcional e pensa em músculo. Então, quando eu atribuo o olhar funcional, eu estou dizendo que existem atributos na uroginecologia que perpassam, sim, por qualidade de função da musculatura do assoalho pélvico. E eu vou elencar aqui talvez uma das primeiras e mais conhecidas, que foi inclusive inicialmente estudada por Arnold Kegel, ao qual certamente vocês já ouviram falar sobre exercícios de Kegel ou exercício de Kegel, como queiram chamar. Geralmente ele veio a partir daí. E ele já viu exatamente a perspectiva funcional, apesar de não ter dado exatamente o ar de reabilitação, né? Ele fez um treinamento muscular. E aí é isso. Treinamento muscular é a mesma coisa que cinesioterapia do assoalho pélvico? Não é a mesma coisa. Eu estou lembrando que treinamento pode ser inclusive uma competência realizada por um educador físico, por exemplo, treinamento muscular. Então, quando eu falo de exercício terapêutico, eu estou dizendo que eu estou usando um recurso cinesioterapêutico, e isso é um atributo da fisioterapia. E então isso já distingue muito a nossa atuação do que a gente pode dizer que é meramente contrair o períneo. Não é comum a gente escutar isso. Recentemente eu recebi uma indicação de uma médica que, falando sobre a fisioterapia pélvica, que ela tinha conhecimento sobre... Conhecimento não, né? Que ela queria indicar para uma paciente com cistite intersticial, que é a síndrome da bexiga dolorosa. Ela falou assim, eu sei que, né, o recurso é o fortalecimento do assoalho pélvico e tal. Então a gente vê que fortalecimento, contrair o períneo, treinamento muscular é algo que perpassa o tempo inteiro a nossa ideia quando a gente pensa em reabilitação do assoalho pélvico. Então entendo que reabilitação eu posso sim utilizar recursos de contração perineal, eu posso sim usar recursos de treinamento neuromuscular e eu posso sim usar recursos do exercício de Kegel. Porém, a gente já sabe que ao longo da nossa carreira, da nossa história de vida fisioterapêutica da área da pelve,
a gente já sabe que a gente está muito além disso. Então, pensar a fisioterapia como sendo tratamento que usa, né, ou que se, né, o tratamento é dado pela contração do assoalho pélvico. Não necessariamente. Então, vamos entender aqui algumas coisas relacionadas à uroginecologia, que é bastante importante a gente poder entender. Um dos aspectos é que a perda de urina de forma majoritária é devido à incoordenação muscular. Quando eu falo em coordenação muscular, é porque eu preciso ter uma coordenação, mas fica redundante, mas de fato mas eu ia usar o termo sinergia, porém sinergia é algo que traz um pouco mais pra gente o olhar mais neurogênico da palavra, né? Então é importante a gente poder fazer essa diferenciação para poder entender o que é uma sinergia e uma coordenação muscular. Sinergia é um atributo neurogênico e a coordenação ela é um atributo relacionado à funcionalidade. Então, quando eu falo de coordenação, eu estou atribuindo essa capacidade de controle urinário aos músculos, e não somente à bexiga, e não somente ao sistema nervoso autônomo para poder fazer isso. Eu estou falando sobre o sistema nervoso somático, ao qual eu utilizo atitudes voluntárias de contração, de ativação. A gente sabe que dentro da neurofisiologia da continência, a gente sabe que a musculatura tem um papel fundamental. A gente, com o músculo, nós temos um papel, por exemplo, de conseguir inibir a ativação da musculatura vesical, que seria o músculo detrusor. Então, por mais sim que eu diga sobre o aspecto da musculatura de ativação somática, de inervação somática, a gente sabe que por ativação somática, né, por ativação do assoalho pélvico, eu tenho uma capacidade de aumentar o tônus simpático uretral e desabilitar e desativar a ativação, inibir, melhor dizendo, a ativação parasimpática que levaria à contração vesical. Então são recursos aí importantes. Então quando eu falo em coordenação, eu estou falando sobre todo esse sistema de funcionamento do trato urinário inferior. E aí lembrando, só para a gente poder fazer uma breve leitura aqui, né, o trato urinário inferior é a área a qual nós trabalhamos com a funcionalidade dele. Sabemos que o nosso trabalho tem uma relevância super importante, porque a gente tem um papel de preservação do trato urinário superior, que eu estou falando agora dos rins, né? Então uma bexiga que funciona mal, ela pode levar prejuízo aos rins. Então isso é um fator muito importante para a gente poder entender que o meu trabalho principal está em preservação renal. Isso é muito grandioso de saber, que eu não estou meramente só trabalhando o assoalho pélvico. Eu não estou meramente contraindo somente o períneo, eu estou na verdade preservando esse trato urinário superior, ou seja, se esse rim produz urina, se os ureteres descem, né, conduzem essa urina até a bexiga e a bexiga armazena, e essa bexiga por algum motivo não consegue esvaziar, eu posso sim chegar em algum momento onde pode, né, de uma forma, claro, um pouco mais grave, ter um refluxo, já que essa bexiga não poderia estar esvaziando adequadamente, poderia ter um refluxo para o ureter, fazendo com que pudesse gerar, por exemplo, aí, uma alteração renal, né? Então isso é bastante importante para a gente poder entender, quando a gente fala em ativação somática, em contrair, em trabalhar o assoalho pélvico, em coordenar o assoalho pélvico, eu estou falando de um sistema muito amplo. Então por isso, vou chamar a atenção para vocês de uma coisa muito importante. Uma colega aqui falou também, pontuou sobre o pompoarismo, né? Pompoarismo também não é fisioterapia. Isso é uma questão, é um trabalho que eu poderia dizer que vem milenar, né, asiático, da cultura asiática, mas que isso não é um tratamento, né? Então eu não trato, isso não é um tratamento, mais uma vez, eu posso utilizar das ferramentas utilizadas, né, no pompoarismo, que são as bolinhas de pompoar ou as bolinhas de Benoit, para poder promover um trabalho de reabilitação, porém, eu vou ter o olhar métrico de quanto eu vou fazer. As pessoas, quando aprendem sobre contrair o assoalho pélvico, aprendem sobre pompoarismo, acham que é simplesmente contrair e relaxar. Se você não tem nada, assim como a gente pode muito bem de forma autônoma fazer uma caminhada, ou até mesmo uma corrida sem uma orientação adequada médica ou de educador físico, eu posso também contrair o assoalho pélvico. Mas para quem corre, para quem faz atividade física, sabe a importância que é a avaliação de um educador físico. Não é diferente, mesmo que eu não tenha disfunção nem alteração nenhuma. É super importante.
Então isso não é diferente quando eu penso na fisioterapia pélvica, quando eu penso na ginecologia. Da mesma forma que durante o exercício de pilates, eu simplesmente dar o comando de contrair o períneo, eu não estou tratando esse assoalho pélvico. A perspectiva de ativação perineal vem por um outro lugar no olhar, né, sobre a ótica do pilates, que é uma outra formação bastante grandiosa, e eles conseguem aplicar isso ao conteúdo do pilates, ao movimento. E pode também ser uma ferramenta utilizada para fisioterapia, desde que eu saiba medir o que eu estou fazendo. Ou seja, não adianta eu falar para o paciente fazer um movimento no Pilates e mandar ele contrair o assoalho pélvico junto e dizer que isso é um tratamento para incontinência urinária. Isso não é tratamento para incontinência urinária, especialmente se esse instrutor de Pilates, esse fisioterapeuta e instrutor de Pilates não conhece sobre a fisioterapia pélvica. Então, se eu vou avaliar, por exemplo, o meu músculo do bíceps, eu vou tocar o músculo do bíceps, eu vou avaliar a força que esse bíceps tem, e eu vou usar, por exemplo, a escala de Oxford para poder avaliar esse bíceps. Então, quando estou avaliando qualquer músculo, né, qualquer deficiência motora, qualquer disfunção muscular, eu toco obrigatoriamente esse músculo. Não tem como eu pensar em avaliar um bíceps se eu não estou tocando esse músculo. Então eu tenho ferramentas para poder entender, eu vou avaliar com sensibilidade, eu vou avaliar com força, com coordenação motora, para poder saber o que tem, né? Inclusive avaliar até a textura muscular, se esse músculo tem um tônus de base aumentado. Então olha quanta informação eu tenho quando eu toco um paciente. Então quando eu mando o paciente meramente contrai aí o seu assoalho pélvico, e eu entender que isso é um recurso de tratamento do assoalho pélvico, eu estou completamente equivocado. Eu só teria uma diferença nesse caso, caso esse fisioterapeuta, instrutor de Pilates, tivesse capacitação, qualificação, formação na área de fisioterapia pélvica. Tá? Se não tiver, a contração da musculatura vai ser associada ao movimento postural, que tem a sua validade, uma vez que a musculatura do assoalho pélvico tem a responsabilidade de ter tonicidade ao movimento, tal qual a musculatura eretora da coluna e a musculatura profunda do abdômen, né? Então são músculos posturais, então tem o seu fundamento sim de poder utilizar, mas eu não posso dizer que isso é um tratamento de assoalho pélvico, tudo bem? Então para isso eu tenho avaliação adequada. Então esse entendimento ele é muito importante para a gente poder traçar um tratamento. Então avaliar o assoalho pélvico é um recurso fundamental ao qual eu vou conseguir desenvolver um plano terapêutico adequado para o paciente. Então isso aí é a nossa principal conhecimento a se ter. Eu não posso admitir de maneira alguma que um fisioterapeuta tente reabilitar um assoalho pélvico de uma mulher com uma queixa urinária através de contrair o seu períneo. E pior, tem pessoas que acham que podem, por exemplo, usar o recurso da bolinha entre os joelhos para poder apertar e fazer um trabalho de assoalho pélvico, ou de fazer ponte para trabalhar o assoalho pélvico. A gente sabe que isso posso dizer que tem ativação de assoalho pélvico, mas isso não é um tratamento do assoalho pélvico. Então entendam a importância de conhecer essa área. E aí, mais uma vez, eu trago aqui para vocês o olhar a qual nós, da Escola da Pelve, temos dentro do processo formativo do aluno. A gente precisa entender que colocar as mãos, né, atuar, né, no corpo de alguém, eu preciso saber sobre o que eu estou dizendo. Você imagina eu, Mauro, sem nenhuma aptidão para trabalhar no CTI, sem nenhuma aptidão para trabalhar com terapia intensiva, sem nenhuma aptidão para trabalhar com fisioterapia respiratória, vou me ingressar dentro de uma terapia intensiva. A diferença nesse caso é que uma terapia intensiva a gente pode levar o paciente a um risco de morte se eu manejo ele de forma inadequada. E aí o que abre para as outras áreas da fisioterapia é que as outras áreas, muito raramente, elas têm potencial iatrogênico, que elas vão causar mal ao paciente. E aí eu vou achar que se eu mandar contrair, não vai ter nada de mal, porque o paciente não vai morrer, não vai ter nenhuma alteração grave, então tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque isso é um compromisso ético seu como profissional, ter ciência da sua competência técnica, da sua qualificação, para aí sim poder atuar. Então a gente na verdade só deve atuar quando eu tenho qualificação suficiente. E aí essa qualificação ela vai vir por diversos meios.
desde cursos que a gente pode fazer na área, seminários, congressos, workshop, pós-graduação, curso em AD, aula remota, cursos que são liberados, que hoje a gente vê muito veiculados aí na internet, né, que a gente pode vender, hoje em dia é acessível, né, as pessoas podem ver de onde estiver. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter esse entendimento muito claro. O meu compromisso profissional com a ética e deontologia. Eu não posso botar a mão no meu paciente se eu não tenho competência técnica para isso. Então eu não posso tratar um assoalho pélvico se eu não tiver competência técnica para avaliar e traçar um plano terapêutico para esta queixa, associada à plenitude e à integralidade. Que a gente fala, quando fala integralidade é do aspecto biopsicossocial do paciente. Aonde isso entra, aonde isso é aplicável, tá? Então a gente tem que entender que, por mais que a gente tenha áreas de atuação na fisioterapia pélvica, a primeira área de atuação que eu tenho é a área a partir da ética e deontologia. Eu preciso ter conhecimento técnico para que eu possa abordar, atuar nessa área. E a gente está nesse lugar aqui disponibilizando isso para você. Então, pensando aí na uroginecologia, eu teria aspectos relacionados à incontinência, poderia pensar na incontinência de esforço, na incontinência de urgência e na incontinência mista, por exemplo. Então é importante a gente falar dessa área porque é uma área ao qual é a que mais vai demandar, talvez inicialmente para a gente, volume de paciente, porque é uma área de bastante prevalência de casos, né? 40% da população de mulheres acima de 60 anos pode apresentar incontinência urinária. Então isso por si só já diz da importância de a gente conseguir se fundar nesse lugar. Então a partir desse conhecimento basal de assoalho pélvico, e basal não no sentido ruim, no sentido de ter conhecimento sobre miologia, morfologia, funcionalidade, sobre reconhecer os órgãos e sistemas ali inseridos, as conexões neurológicas que existem ali. Isso tudo vem da uroginecologia e esse é o nosso pontapé inicial da Escola da Pelve. A gente vai partir do que é fundante, do que é a nossa pedra molar, que é a uroginecologia funcional, tá? Dentro da uroginecologia funcional temos também então os prolapsos dos órgãos pélvicos. Para quem não conhece, está chegando agora, né, está se formando agora, o prolapso nada mais é do que a bexiga arriada, o útero caído, que popularmente a gente escuta que é quando esse órgão desce, né, na cavidade vaginal e ele é exteriorizado, claro, o que a gente vê na verdade é a pele, muitas vezes é a pele, né, perdão, a mucosa vaginal que é presente, mas ela fica lá abaulada, né, fechando o canal vaginal, ou mesmo completamente exteriorizada, como eu já presenciei um caso que a gente chama de prolapso parido, aquele órgão que é completamente, quase que eviscerado, ele vai para fora, com aquela bola do lado de fora. Então são as áreas de atuação que a gente tem aí. Poderia pensar também, né, evoluindo nesse quadro, da urologia. Então, na verdade, com a uroginecologia, a gente chegou à urologia. Coincidentemente, foi o inverso que aconteceu. Porque, na verdade, a urologia, dentro da urologia, é que existe a uroginecologia. Mas como o nosso trabalho começou de um ginecologista, a gente veio com um olhar feminino. A gente veio com um olhar para o trato urinário feminino, né? Biologicamente falando, então contempla aí mulheres cis e homens transexuais. Quando eu falo de urologia, eu falo de todo mundo. Eu falo de trato urinário, trato geniturinário, de sistema urinário, tanto masculino como feminino, de pessoas trans, de pessoas cis, tá? E aí não teria diferenciação nenhuma. O que eu tenho diferenciação é as queixas mais prevalentes em determinadas populações. Quais são as queixas mais prevalentes? Por exemplo, nos homens, né? Então, quando eu falo de urologia, por mais que eu poderia integrar aí a parte feminina, mas a urogineco já dá conta. Então, quando eu falo em urologia, eu tendo a estar falando mais pontualmente da parte masculina, tá? Então, seriam aí as queixas urinárias presentes nos homens. E as queixas urinárias do homem, geralmente, são as queixas obstrutivas, ou seja, a dificuldade em urinar, ou seja, o jato urinário fica fraco, o calibre, né, do jato fica também menor. É aquele vovozinho que quando vai fazer xixi pinga no vaso, ele não consegue fazer o xixi dentro do vaso, por mais que a gente possa dizer brincando, mas não consegue acertar. Na verdade não é quando não conseguir acertar. A natureza do envelhecimento por si só reduz a qualidade desse jato e eu posso ter outras alterações associadas, como o aumento da próstata, que vai comprimir a passagem da uretra ali dentro, e essa compressão vai fazer com que a passagem da urina por ali vai ser mais dificultada, automaticamente dando sintomas que a gente chama de sintomas obstrutivos. Outro quadro que pode acontecer também nos homens, e aí eu falo que a incontinência urinária ela é mais prevalente para os pacientes que realizaram a cirurgia de retirada da próstata, que é a prostatectomia radical. E aí eu vou ter então uma incontinência
pós-prostatectomia. E dentro da incontinência pós-prostatectomia, eu vou ter algumas manifestações de perda urinária. Uma delas pode ser a perda de esforço. Porém, a justificativa, a fisiopatologia da perda urinária de um paciente que fez prostatectomia radical para uma mulher que tem perda urinária por esforço é completamente distinta, porque o homem, quando realiza essa cirurgia, ele, devido ao manejo cirúrgico, devido à retirada da próstata, ele vai manipular o esfíncter. E esse esfíncter, uma vez manipulado, ele perde a sua qualidade, a sua capacidade de constricção adequada, ou seja, ele não vai fechar adequadamente, então essa bexiga vai tender a ficar gotejando, esvaziando para dentro da uretra de alguma forma, promovendo assim e facilitando a perda de urina. E se eu for associar ao movimento, então esse esfíncter não fechou, essa bexiga contraiu ou recebeu um aumento de pressão dentro do abdômen e esse esfíncter não está fechado, então vai sair umas gotinhas de urina e vai passar pela uretra e vai sair pela uretra peniana e esse paciente vai ter uma incontinência urinária. Então essas são as áreas mais frequentes aí pensando dentro da urologia, né? Eu poderia pensar também, avançando mais um pouquinho, pensar atribuindo aspectos masculinos e femininos às queixas sexuais. Então eu vou atuar também na sexologia funcional. Lembrando que eu uso o termo funcional porque eu estou olhando para os aspectos musculares, de função, de funcionalidade. Então, claro, que a gente sabe que algumas queixas sexuais elas são de cunho inicialmente psicogênico, então são de causas emocionais, mas como elas tendem a se cronificar, o corpo responde também a isso. Como um exemplo a gente poderia ter de uma queixa sexual aplicada à sexologia funcional seria o vaginismo, por exemplo, que é a contração involuntária do terço distal da vagina, ou a dispareunia de causa funcional. Eu não posso pensar em qualquer dispareunia tratável pela fisioterapia. Eu tenho que saber diagnosticar que dispareunia é essa. Então, para isso, eu tenho que ter conhecimento técnico suficiente para diagnosticar se essa dor durante a relação sexual é devido a uma hiperativação da musculatura que durante a penetração incomoda. Eu tenho que saber que, por exemplo, eu posso ter mulheres que têm dor durante a relação sexual porque são constipadas. Então, essa mulher vai ter um ato sexual onde é uma penetração vaginal e tem essa ampola retal cheia de fezes. Então, se ela tem uma ampola retal cheia de fezes, automaticamente aquilo a gente chama isso de impactação, a penetração vai ser mais dificultada, né? A gente sabe que, inclusive, a constipação ela leva a uma alteração da aferência, da eferência nervosa, gerando uma certa confusão ali entre aqueles órgãos e sistemas, para além do sistema gastrointestinal, né? Então, são fatores bastante importantes. Então, eu poderia pensar, para além desses aspectos, trazer um pouquinho aí para o aspecto da parte masculina. Então, dentro da parte masculina, a gente vai ter a disfunção erétil, a gente vai ter também a ejaculação precoce. Sendo que eu preciso saber aonde eu entro. Um mero relato de disfunção erétil cabe à fisioterapia? Não. Um mero relato de ejaculação precoce cabe à fisioterapia? Não. Hoje, por exemplo, eu tive um atendimento no consultório onde o paciente me relatou, depois de um tratamento longo de dor crônica, que ele está apresentando agora uma ejaculação rápida. Ele não atribuiu a ser ejaculação precoce, mas ele disse que está com ejaculação mais rápida, lembrando que os pacientes com dor pélvica crônica muitas vezes se sentem inaptos à relação sexual por conta da dor. Então, como ele melhorou do quadro, né, ele automaticamente voltou à vida sexual dele e começou a observar essas alterações aí relacionadas à qualidade da função ejaculatória. E aí esse caso, ele mesmo disse que quando ele está mais tranquilo, demora mais tempo. Então esse já é um dado importantíssimo de saber aonde eu me encaixo, aonde eu estou atuando. Então nesse caso, mais do que nunca, se ele fala que quando ele está mais tranquilo, ele consegue ter mais controle ejaculatório, eu já vou começar a atribuir que essa dificuldade em controlar a ejaculação, tornando-a mais rápida, pode estar relacionado a um fator de gatilho emocional. A gente sabe que a ejaculação precoce ela é um distúrbio de manifestação emocional muito clara, que pode se cronificar e pode se estabelecer, inclusive, pela própria ansiedade. Mas eu tenho que entender também que, por mais uma vez, devido ao caráter crônico, essa musculatura se adapta. E quando essa musculatura se adapta, ela passa a ciclar negativamente. Da mesma forma que eu tenho um músculo no assoalho pélvico que inibe a contração da bexiga, mantendo a continência, eu tenho um músculo também que inibe o reflexo ejaculatório, impedindo a ejaculação. Então, para isso, eu preciso saber se esse músculo está disfuncional. Então, eu preciso avaliar para entender isso bem. Então, não é qualquer queixa.
para a disfunção erétil não seria diferente. Eu preciso também ter ciência de qual distúrbio está acontecendo para eu poder atuar com esse paciente. Então, distúrbios emocionais, por exemplo, teoricamente não seria um lugar de tratamento da fisioterapia, a menos que seja um tratamento concomitante à intervenção psicoterapêutica. E aí eu posso sim, devido a um caráter crônico dessa alteração emocional, psicogênica, esse paciente pode trazer debilidades da função do seu assoalho pélvico, né? E essa debilidade vai dar prejuízo durante a manutenção da ereção, né? Isso pode acontecer sim. Então entender também isso, assim, olha a importância que agora a gente está falando sobre, isso é sobre teoria. Entender a importância de você se qualificar de forma bastante profunda e adensada sobre a teoria, porque não adianta eu escutar um relato de uma queixa e não saber diferenciar se eu, fisioterapeuta, posso ou não posso atuar. Tá? Assim como não é qualquer queixa urinária que eu posso atuar, não é qualquer queixa sexual que eu posso atuar. E essa então é a parte da sexologia. Então, avançando mais também sobre esse aspecto, a gente vai falar sobre as alterações coloproctológicas. E aí, quando eu falo em alterações coloproctológicas, estou falando sobre o sistema, basicamente pensando sobre o sistema intestinal, não gástrico, porque a gente não vai atuar sobre o sistema gástrico, mas sobre o sistema intestinal, especificamente na parte terminal, né? E aí vão estar contempladas então as incontinências, a incontinência anal. A incontinência anal, ela é, na verdade, um termo global para falar sobre a perda, a incapacidade de controle, né? A incapacidade de controle das fezes e o controle dos flatos, né? Dos gases. Então, quando eu falo de incontinência anal, eu estou eu estou globalizando, né, as queixas por incontinência. E aí sim, eu posso, a partir daí, estratificar se é uma incontinência de flatos ou se é uma incontinência fecal. Então aí eu já separaria esses dois módulos, porque para poder pensar numa incontinência fecal, eu tenho outros músculos envolvidos, diferente de uma incontinência gasosa. Então vejam bem que para cada tipo de queixa, eu vou ter um tipo de trabalho muscular que eu vou ter que avaliar anteriormente para poder traçar um plano terapêutico depois. Tá? Então aí a gente não está falando de, mais uma vez, contrair o assoalho pélvico ou contrair o ânus. Não é isso que trata a incontinência anal. Eu preciso saber como utilizar isso de forma adequada a partir de uma avaliação, e para eu avaliar eu tenho que ter conhecimento de base. Então não posso achar que, por exemplo, eu vou tratar a incontinência anal, a incontinência fecal, por exemplo, somente estimulando o esfíncter anal externo, por exemplo. Eu estaria completamente equivocado se eu pensasse dessa forma. A gente também vai atuar sobre outra perspectiva, que é um dos pacientes que tem um quadro de prisão de ventre, ou como a gente chama de constipação intestinal. A constipação intestinal, na verdade, quando eu falo que a fisioterapia atua, eu atuo na parte terminal, ou seja, a pessoa que cronicamente é constipada, esse trato intestinal é todo mais lento. E aí isso aí exige intervenções que pode ser da nutrição, da endocrinologia, dos médicos gastroenterologistas, do coloproctologista. Então tem um outro olhar também bastante mais amplo que tem que ser visto aí também, né? E aí cada caso vai ser um caso para poder ajustar essa função intestinal da forma mais adequada e saber o porquê que isso está acontecendo, por que esse trato, por que esse intestino está funcionando de forma tão lentificada. Isso é uma coisa importante para a gente poder saber, porque a qualidade das fezes muitas vezes também diz sobre a constipação. Então constipação não é só você não ir ao banheiro durante 5 dias. Eu posso ir ao banheiro todo dia e fazer aquelas fezes em bolinha, né? Que são encíbalas, né? Que são as fezes caprínicas, aquelas fezes em bolinha. Isso já fala de uma qualidade intestinal inadequada, né? Então são considerações aí bastante importantes a se entender. Então, mais uma vez, olha o quanto é importante eu ter conhecimento teórico sobre isso para poder entender aonde o fisioterapeuta se encaixa no quadro de constipação intestinal. Então, geralmente, cronicamente, isso vai tender a acontecer porque se essa pessoa tem dificuldade de evacuar, naturalmente as fezes vão ficar enrijecidas. E quando as fezes ficam enrijecidas, elas vão sair com mais dificuldade, habitualmente machucando muitas vezes. E essa pessoa começa a criar um feedback negativo. Toda vez que ela tem vontade de evacuar, ela contrai a musculatura do assoalho pélvico de forma protetiva, porque ela sabe que se ela for ao banheiro, ela vai sentir dor. E aí quando ela contrai, ela inibe o desejo de evacuar. Então se ela inibe o desejo de evacuar, aquelas fezes que estavam descendo para o reto, ela retorna,
né? E aí vai aumentar mais ainda aquele bolo fecal, e ela, toda vez que chegando na parte final do intestino, vai absorvendo cada vez mais água, então quanto mais água se absorve, mais rígida fica essas fezes. Então olha só a bola, esse novelo que começa a se construir a partir desse hábito. E aí automaticamente, isso sendo crônico, esse medo gerado por conta disso, ele vai gerar uma contração dessa musculatura de forma crônica. Então, esse paciente, além de ter um trato intestinal lento, a dificuldade em coordenar o assoalho pélvico, ou seja, em relaxar o assoalho pélvico para evacuar, vai ser muito grande. Então eu preciso ensinar esse paciente a relaxar e trabalhar o melhor hábito evacuatório com esse paciente, certo? Então essa seria a área da coloproctologia, e aí são as disfunções anorretais que nós chamamos. Então toda vez que eu falo em coloproctologia, ainda também é sobre o aspecto funcional, mas mais direcionado aos aspectos anorretais, que é a área onde nós trabalhamos mais diretamente na fisioterapia pélvica. Porém, nós sabemos que tem intervenções viscerais que podem ser feitas também. O método Busquet, por exemplo, ele faz intervenções viscerais, né? Então a gente pode também, para quem tem capacidade, para quem tem qualificação na área, você pode também ajudar essa função intestinal através de manipulações viscerais, mas isso aí de fato é algo que te exige uma formação muito mais além do que a pélvica, porque a fisioterapia pélvica por hora deveria contemplar Busquet, mas por hora ela não contempla Busquet e ela fica resumida a trabalhar esse assoalho pélvico, que por hora a gente sabe que tem um grau de resposta adequada, mas a gente pode também mobilizar essas vísceras pélvicas também, intestino, para poder melhorar a mobilidade intestinal. E aí a gente, por último, teria pensar na obstetrícia. E aí a obstetrícia, mais uma vez, a saúde da mulher é uma área que nós tem essa especialização pelo nosso Conselho Federal, e dentro da fisioterapia em saúde da mulher, nós somos contemplados com a uroginecologia e com a obstetrícia. Então, na obstetrícia, eu teria um grande cuidado para poder falar com vocês, porque não é relaxar o assoalho pélvico, não é usar, por exemplo, treino de expulsão, não é isso que é a fisioterapia obstétrica. Então, a fisioterapia pélvica, para ela trabalhar com obstetrícia, ela exige do fisioterapeuta um conhecimento maior na área de saúde da mulher aplicada à obstetrícia. Isso é fundamental. Não tem como trabalhar com fisioterapia pélvica exclusivamente de forma perineal. Eu preciso saber trabalhar esse assoalho pélvico, porque eu preciso saber das condições obstétricas dessa mulher, para poder saber o quanto eu intervenho ou não nesse assoalho pélvico. E aí eu tenho que tomar um pouco de cuidado para eu não patologizar a gravidez, dizendo que toda mulher precisa tratar o assoalho pélvico. É toda mulher? Eu poderia dizer que uma mulher em cuidados pré-natais, em cuidados obstétricos, tal qual ela avalia outras condições da fase gestacional, ela pode também avaliar o assoalho pélvico, e se tiver alteração, ela pode tratar. Então são áreas aí interessantes a se pensar, que são áreas aplicáveis à fisioterapia. Então entender onde a gente vai atuar é muito interessante, porque eu tenho amigas que trabalham na fisioterapia pélvica aplicada à obstetrícia, que são pessoas que foram se aprofundar de forma muito grandiosa na área da obstetrícia, né? Então são pessoas que participam de seminário, participam de cursos, buscam contato profissionais com fisioterapeutas obstétricos ou fisioterapia que atuam em obstetrícia, não sei se tem um termo tão específico para poder falar, para você conseguir fazer um intercâmbio desse conhecimento. Eu já falei, mas a fisioterapia pélvica ela é transdisciplinar. Vocês viram quantas disciplinas atravessam a fisioterapia pélvica? Então a gente falou aqui da uroginecologia, da urologia, lembrando que a urologia veio secundariamente pelos estudos de Kegel, mas a urologia por si englobaria homens e mulheres, mas habitualmente quando eu falo urologia, eu estou tendendo a falar sobre a parte masculina. A sexologia, as queixas e alterações coloproctológicas aí aplicadas às disfunções anorretais, e a obstetrícia, né? Então são as áreas de atuação que a gente tem para poder trabalhar dentro da fisioterapia pélvica, né? Então são áreas aí, certamente podem ter outras tantas. O nosso tempo de live não é suficiente para falar tanto da fisioterapia pélvica, mas o importante hoje é saber que você tem esse leque, literalmente esse leque de informação. Hoje eu apresentei essas possibilidades de atuação dentro da área de fisioterapia pélvica. Então isso é um fator que já nos ajuda a entender por onde nós vamos caminhar, qual é a área que eu posso me interessar mais. Lembrando que por mais que eu me interesse mais, eu preciso saber se essa área está me convidando a trabalhar. Eu falo convidando porque
A gente, ao longo do nossa vida de profissional, a gente sabe que a gente às vezes começa desejando uma área, tatuando numa área, e no meio desse caminho outras coisas acontecem, né? Eu, por exemplo, fui nos últimos anos um pouco mais puxado para a área de saúde do homem, atuando mais nessa área, estudando mais essa área, pesquisando mais essa área também, né? Mas a minha formação ela veio de forma abrangente. Eu já estudava um pouco sobre isso, estudava um pouco também sobre sexologia, então eu tinha mais interesse, especialmente em sexologia, mas eu vi que essa área não é a área inicial para a gente conseguir trabalhar. A área inicial, na verdade, me deu pela uroginicologia funcional. Então foi aí que eu comecei a trabalhar durante meus principais trabalhos desenvolvidos foi no Hospital Universitário Pedro que é o hospital da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então eu comecei a atuar aí em uroginecologia, que é uma grande porta aberta para a fisioterapia pélvica. Quando eu falo porta aberta é isso. Opa, eu quero chegar, eu estou chegando, por onde eu começo? Essa é uma boa área de iniciação. É uma boa área de início. O que não quer dizer que seja pouco, que seja pequeno, porque a prevalência é muito grande e o volume de profissionais na área é bastante pequeno. Então hoje a gente veio apresentando para vocês um pouco sobre essas possibilidades de trabalho da fisioterapia pélvica. Beleza?